Olá, resolução da primeira questão do trabalho 2 de estatística do curso de GNI e uma questão que envolve uma aplicação de distribuição normal. A questão diz que a abertura de uma nova filial, vai ser feita aí por uma empresa, e com esse objetivo da abertura da nova filial foram realizados estudos em duas grandes cidades. O critério, um dos critérios considerados para determinar a cidade é o percentual ou a porcentagem de famílias que tenham renda superior ou rendas superiores a R$ 6.000. Tá? Uma das cidades, cidade A, tem rendas que seguem uma distribuição normal, com média de R$ 4.000. Então, é a média aqui numa distribuição normal, a média divide a distribuição ao meio, simetria em relação a essa média. Com um desvio padrão, então aqui a média é representada pela letra grega Mi, média populacional, e o desvio padrão, que também é populacional, pela letra grega sigma minúscula, que é de R$ 1.400. Tá? Então as duas medidas em reais. Já uma cidade B também tem rendas aproximadamente normais, com média de R$ 3.400. Então esta é a média de B, tá? Se quiser chamar aqui de MID A, sigma A, Mi B e sigma B, o desvio padrão da cidade B ou das rendas da cidade B é de R$ 2.500. Tá? Considerando o critério citado, qual cidade a empresa deverá preferir para a abertura da nova filial? No que diz respeito às rendas, olha, é o percentual, a porcentagem de famílias, ou o maior percentual de famílias com renda superior a R$ 6.000. R$ 6.000 está acima da média de cada uma delas. Tá? Eu vou passar aqui uma linha para limitar exatamente aqui esses R$ 6.000. Lógico que aqui é só um esboço, tá? Não estou pensando na proporcionalidade, só sei que 6.000 é acima de 4.000. E o que eu quero calcular é esse percentual aqui. Tá? A mesma coisa na cidade B, essa é a cidade B. Tá? Você tem aqui o limite aí dos R$ 6.000, vamos passar uma linha aqui e eu quero calcular este percentual. Tá? Então o que nos interessa é a probabilidade que pode ser indicada na forma percentual, de selecionar uma família na cidade A que tenha renda superior a R$ 6.000 e a mesma coisa na cidade B. Tá? Essa probabilidade é esse percentual. Ok? Bom, para poder calcular isso, vamos só deslocar aqui um pouquinho, eu vou ter que padronizar cada um dos valores e recorrer à tabela da distribuição normal. Tá? Então, no caso da cidade A, tá? Cidade A. O valor de Z, o valor da variável padronizada, tá? A gente pode, se quiser, aqui pode fazer um esboço de uma nova distribuição, que é a distribuição padronizada. Eu vou aproveitar os valores ou o desenho que nós já temos aqui. Tá? Então a padronização da variável, eu vou chamar de Z de A, o Z para a cidade A, vai ser x menos mi, fórmula da padronização, sobre sigma, mi de A, sigma de A. Tá? Quer dizer que o Z de A é igual ao valor de x que eu quero padronizar, é os 6.000, tá? Menos a média, que é 4.000, dividido pelo desvio padrão, que é de 1.400. Resultado aqui, 6.000 menos 4.000, que vai dar 2.000. Tá? Então é 2.000 dividido por 1.400. Que dá 1,4285, dá aí várias casas decimais. Tá? Eu vou arredondar para duas casas, então fica 1,43. Para eu determinar o percentual, aqui eu vou ter que recorrer à tabela da distribuição normal padronizada. Tá? Então vamos para essa tabela, eu tenho que localizar o valor de Z igual a 1,43. A minha escolha aqui por duas casas decimais é que esta tabela ela apresenta Z com duas casas, não mais do que isso. Então, por isso que a gente precisa arredondar. A não ser que vai recorrer a Excel, que aí você pode colocar um Z com várias e várias casas decimais sem problema algum. Aqui nós temos a tabela, então nós vamos recorrer aqui, ou procurar aqui 1,4, está aqui.
Tá? Como é 1,43, eu venho na linha do 1,4 com a coluna do 0,03, pelo fato de ser 1,43. Que essa tabela me dá o percentual, a probabilidade numa distribuição normal padronizada, é aquela em que a média é zero, tá? A média aqui vai ser zero, tá? E o valor de z que eu tenho aqui é o que a gente vai procurar justamente na tabela, ela me dá esta área, ok? Então, se eu quero a área de 0 a 1,43, eu venho aqui na coluna do 1,4, ou melhor, na linha do 1,4 com a coluna do 0,03. O resultado é 0,4236. Tá? Então, vamos voltar para a resolução. 42,36% da distribuição normal padronizada fica entre 0, que é a sua média, e 1,43, tá? 0,4236. Então, vamos colocar aqui, tá? O valor de probabilidade 0,4236. Na forma percentual, 42,36%. Agora, um cuidado aqui. Este percentual, na distribuição padronizada, vamos colocar só uma outra cor aqui. Na distribuição padronizada, né, o zero, só corrigir aqui, tá? O zero é aquele que ocupa a posição da média, né? Isso na padronizada. O zero ocupa aqui, né? Ou 4.000 ocupa a posição do zero numa situação não padronizada. Tá? E no lugar dos 6.000, exatamente o 1,43. A tabela sempre vai me dar do zero, eu nem preciso localizar zero na tabela, isso já está implícito, tá? Até o valor de z que nós colocarmos. Então, o que a tabela me deu foi essa região aqui, esse percentual, né? De 4.000 a 6.000, ou seja, de 0 a 1,43. Mas o que eu quero não é isso, né? É o que falta aqui para eu completar 50%, porque a partir da média, isso não é característica, né, de média, dividir o conjunto ao meio, não. Mas numa distribuição normal, sim, a média divide ao meio, tá? Então, 50% é o que eu tenho acima da média, os outros 50% abaixo. Então, nesse caso aqui, se eu quero saber essa região azul, basta eu fazer, né, o seguinte cálculo. Eu vou pegar 50%, vamos colocar aqui, né, 50%, menos os 42,36%. Portanto, né, 7,64% das famílias recebem mais que R$6.000, tem renda superior a R$6.000, ok? Agora, esse mesmo cálculo, esse mesmo tipo de cálculo, a gente vai fazer para a cidade B. Vamos lá, então? Cidade B. A fórmula da padronização, vou chamar aqui de ZB, tá? Então é o XB, o X da distribuição B que a gente vai padronizar, né? A média, o valor de X aqui simplesmente, não precisa nem por XB, a média, né, Mi da distribuição da cidade B, sobre o desvio padrão sigma. Então vai ficar 6.000, o valor a ser padronizado é o mesmo, só que a média é diferente, média é menor. Você pode pensar assim, a média é menor, né, vai ter menos gente ganhando acima de 6.000. Depende também do desvio padrão. Tá? O desvio padrão aqui que é de 2.500. Fazendo 6.000 menos 3.400, vai dar 2.600. 2.600 dividido por 2.500 dá 1,04. Tá? Então, aqui também, né, de forma semelhante ao que a gente fez na B, quem ocupa a posição do zero na distribuição que nós temos aqui é o 3.400, a média. Tá? E no lugar do 6.000 ou 6.000, ocupa o lugar do 1,04 lá na padronizada. Esse é o valor do Z, é ele que a gente vai analisar na tabela. Vamos, portanto, recorrer à tabela novamente. Agora, o valor a ser encontrado, né, é aquele referente a z igual a 1,04. Então, sempre a parte inteira e a primeira casa decimal, a gente vai procurar aqui na coluna, né, do z. 1,0. 1,0 está aqui.
Se fosse 1,0 exatamente, 34,13. Tá? 1,01, 34,38, mas é 1,04. Então, você vem na coluna do 0,04. Tá? Aí é só fazer a intersecção de linha com coluna. Está aqui o percentual, 35,08, 0,3508. Ok? Vamos então pôr esse valor lá para a nossa resolução. Então, o valor de tabela associado a este valor de Z é 0,3508, ou seja, 35,08%. Lembrando que este percentual, né, é o que nós temos aqui nesta faixa, de 3.400 a 6.000. Para eu saber a faixa, né, desejada, que é acima dos 6.000, o fato de eu incluir os 6.000 ou não no cálculo, quando é uma distribuição normal, não muda nada em termos de probabilidade. Tá? Então, falar que é maior que 6.000, maior ou igual, não muda nada a probabilidade. Porque variável contínua, a probabilidade de um valor específico, ela é considerada zero, essa probabilidade. Então, se eu fizer aqui 50%, né, menos os 35,08%, 50 menos 35, então é só fazer a conta, 50 menos 35,08, tá? A diferença aqui, 50 menos 35 dá 15, só que tem o 0,8, então 14,92%. Olha, apesar de ser uma média menor, né, dessa cidade B, mas o fato de ter um desvio padrão bem maior do que da A, tá, faz com que esse percentual acima de 6.000 seja superior ao percentual da cidade B. Tá? Então, a instalação, né, da filial vai ser aqui na cidade B, porque tem um maior percentual de famílias com renda superior a R$6.000. Tá? Pronto, está resolvido com os percentuais e tudo mais. Só que a própria comparação aqui, né, de 1,43 com 1,04 já nos permitiria chegar a essa conclusão. Né? 1,04 está mais próximo da média zero, isso comparando aqui na padronizada. Tá? 1,43 está mais afastado em relação a zero. Tá? Se o valor padronizado está mais próximo da média, determina um percentual menor, né, entre a média e ele. Portanto, acima dele o percentual vai ser maior, como a gente observou aqui no caso aí dessas duas cidades. Ok? É isso aí, até o próximo vídeo.